Olá pessoal, e sejam muito bem-vindos ao seu, ao nosso canal Sérgio Ribeiro Saúde. Hoje, falando sobre cervicalgia, muito além da fisiologia. Cervical talvez seja uma das dores mais incômodas e mais ocorrentes nos últimos tempos, nos últimos anos. A gente sabe, todos nós sabemos, que quando você começa a prestar atenção na sua cabeça, você sabe que ela tem um peso, né? E a gente vai fazer as movimentações e a gente sente isso e a gente começa a se dar conta que ela sustenta essa região do pescoço, a cabeça, que ela faz uma proteção e que ela possibilita movimentação fantástica em várias direções. Quando a gente pensa nisso e a gente associa isso ao nosso cotidiano, a gente se dá conta da quantidade de coisas que a gente faz e do tempo que a gente fica sustentando a própria cabeça. Aí você começa a entender o esforço contínuo envolvido. Então, muitas vezes começam a ocorrer lesões, e essas lesões têm aspectos fisiológicos que envolvem, né, a musculatura da cintura escapular, envolve ligamento longitudinal, envolve o trapézio, envolve o esternocleido mastoide, levantadores da escápula e uma série de músculos nesse processo. Muitas vezes tendo irradiação inclusive para o braço, com alterações através de discopatia, alteração das raízes nervosas e da própria medula. Então, todos esses aspectos vão estar presentes de uma dor incômoda e que, além da dor, e muitas vezes falta da sensibilidade, você tem a perda da força. Todos esses processos ficam envolvidos quando você tem esse desafio em saúde. Mas Sérgio, por que você fala muito além da fisiologia? Porque a parte mecânica, a parte fisiológica é essa que eu estou comentando com vocês. Mas será que é só isso que alimenta esse processo? Será que são só esses aspectos envolvidos? Porque muitas vezes você vai encontrar esse desafio e é um desafio que ele tem um grau de complexibilidade um pouco alta e faz com que muitas vezes o paciente retorne com esse processo, não conseguindo ir além. Porque tem detalhes que vão muito além desses detalhes fisiológicos. A gente sabe que a própria manipulação vertebral adequada, o trabalho com os tecidos envolvidos, a acupuntura, o exercício de estabilização cervical, todos esses processos colaboram e muito e caminham na direção da solução. Mas tem uma coisa que às vezes a gente deixa de lado, não pensa ou até esquece, que é justamente o primeiro ponto que a gente conversou: sustentação, proteção e movimento. Quando a gente fala isso, a gente não fala só da questão mecânica, a gente fala também do fluxo mental e emocional que é integrado ao movimento. Não existe essa dissociação. E nesse problema da cervicalgia, que muitas vezes fica um pouco mais exacerbado e cai por uma cervicobraquialgia, se estende por essa região, com perda de força e de sensibilidade. Nesse processo, o entendimento da nossa atitude é fundamental. Permitir, uma permissão que você dá para você mesmo, permitir
a flexibilização em relação às circunstâncias, a adaptação à relação enquanto acontecem as coisas ao seu entorno, flexibilizar, adaptar, se faz necessário. E isso, a gente recebe um chamamento para fazer esse entendimento quando a gente passa por esse desafio em saúde. E talvez a parte crucial de se fazer entender desses aspectos. Porque muitas vezes você consegue entender todo o processo, engajar em todas as atuações que precisa, no processo fisioterapêutico, na medicação, na acupuntura, né? Mas você não consegue se permitir a mudança da mente. Então, saiba que muitas vezes a solução vai encontrar em você se permitir adaptar ao seu ambiente, se flexibilizar as situações. A dor muitas vezes se agrava com o quê? A posição mantida forçada. Muitas vezes a gente mantém algumas posturas forçadas não só pela própria postura, mas por tensões emocionais do momento. Pelaquela disputa entre luta e fuga e eu ter que permanecer. Então, dentro da terapia oriental, da acupuntura, canais de fígado estão muito relacionados a esse processo. Fígado, lembrando sempre, né? Fígado e os acoplados, no caso, vesícula biliar, que trata tendões, que trata a questão das nossas emoções, né? Da raiva manifesta ou não. Rim, que é a base material, a sustentação para esses elementos, que vai trazer a sustentação tanto para os elementos que fazem parte do tendão, como fazem parte em si do músculo. A parte do coração, como órgão integral e representante da nossa vitalidade, representante do nosso Shen, do nosso ser, vai estar sempre presente. Ela que precisa ser chamada, ser convidada a um processo de adaptação. Em algumas vezes, isso pode seguir um caminho também na direção de pulmão, com outras realidades emocionais envolvidas, geralmente associadas a uma tristeza que é decorrente, pode ser decorrente, muitas vezes de uma frustração envolvida, ou de uma exacerbação de energia muito intensa, né? Provocando uma alteração nesse processo energético. Saiba que todas essas coisas precisam ser levadas em consideração. Mas para que realmente você se sinta melhor, o tratamento que você está recebendo ou está executando tenha pleno êxito, se faz necessário investir muito a sua energia para que se compreenda essa necessidade de flexibilidade, de flexibilizar esse momento, de adaptar. Porque às vezes, quando ocorre esse desafio, a pessoa se tensiona mais ainda. E não é só uma tensão física, é uma tensão mental e é uma tensão emocional. Vai parecer muitas vezes que ela se fecha, né? Mais ainda. E é esse momento que ela recebe justamente o convite para a mudança. Se nesse momento você se permite esse convite para a mudança, em se flexibilizar as situações, se adaptar, deixar, como diz dentro do taoísmo e o budismo, o fluxo acontecer, você vai sentir-se melhor. As dores vão diminuir porque ações mecânicas acontecem da nossa mente. Isso é um outro detalhe que a gente pode chegar mais a fundo, mas ações mecânicas acontecem a partir, muitas vezes, da postura da nossa mente, da postura que a gente tem em relação ao ambiente que está ao nosso redor, de uma forma ativa e também de uma forma de receber, passiva, que a gente vai conduzindo isso. Então saiba, se esse é o seu desafio, você está passando por isso, ou está auxiliando alguém
que está passando por esse desafio em saúde, ajude. Faça um convite para essa pessoa se permitir ir além no processo de se adaptar ao seu ambiente, de se flexibilizar às situações, de poder fazer uma energia de proteção menor, evitar processos muito fortes de luta ou fuga e permanecer no seu centro, no seu ponto de equilíbrio. Achar o seu centro e o seu ponto de equilíbrio nesse momento é possível. Saiba disso, acredite nisso. Fique bem, seja feliz e até nossos próximos encontros.